Olá, irmãos, bom dia, paz. Bem-vindos ao Despertar com Deus com Elisângela Souza. Eu vou gravar novamente o vídeo porque eu gravei ao vivo, mas o áudio saiu muito ruim. E aí eu excluí o vídeo e agora eu estou gravando, tá? A palavra que eu ministrei sobre alinhamento financeiro e vou postar no canal. Vou ter que fazer isso porque eu tive que excluir o vídeo porque o áudio saiu muito ruim. Eu preciso comprar um microfone. Tá bom? Então, eu estou gravando esse vídeo, não é ao vivo, né? Porque o ao vivo ficou muito ruim e eu excluí, tá? Eu vou fazer tudo de novo, vou falar aqui aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração e vou postar. E aí vocês assistem, compartilham, tá bom? Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. O Senhor tem sido bom conosco. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem sido feito nas nossas vidas, Pai. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. Que o Senhor possa trazer um alinhamento e abrir a nossa mente, Senhor, para a gente poder entender aquilo que os céus querem nos comunicar sobre a nossa vida financeira. Então eu oro por um alinhamento dos céus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que eu vou ler está em Provérbios, capítulo 21, versículo 20. Tá? Eu vou estar lendo. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que isso significa? Aquele que é sábio, ele vai agir com prudência nas finanças, né? E aquele que é insensato, ele vai usar todos os recursos de maneira tola. É basicamente isso. Aqui na minha Bíblia tem uma explicação assim: o que são os sábios e prudentes? Os que são sábios e prudentes virão a ter as coisas necessárias para a vida, ao passo que os insensatos gastam tudo quanto ganham para adquirir coisas não essenciais, visando seus prazeres. Hoje em dia, muitos fazem uso insensato do crédito fácil, que frequentemente tornam-se a desgraça deles. Empréstimos, irmãos, empréstimo, cartão de crédito, olha o que está falando a palavra. Que consequentemente é a desgraça das pessoas que fazem isso, porque se endividam demais. Deus se agrada daqueles que sabiamente usam de parcimônia, eu vou explicar o significado dessa palavra, nos seus gastos, e assim não encontram dívidas na tentativa de viverem acima de suas posses. O que significa parcimônia? Significa moderação, controle ou sobriedade ao agir, falar ou gastar. Indica o hábito de evitar exageros, excessos ou desperdícios de recursos, sejam financeiros, temporais ou emocionais. É isso que significa essa palavra, a gente ter sobriedade, a gente saber como agir para gastar aquilo que o Senhor traz na nossa vida, nas nossas mãos. Então, eu estou falando hoje é sexta-feira, é o último dia de live, eu falei sobre alinhamento financeiro. O versículo-chave, né, Provérbios 21, 20, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o insensato tudo devora. Hoje nós vamos falar sobre alinhamento financeiro. Como está a sua vida financeira? Como está a sua vida financeira? Você sabe o quanto entra, quanto sai, ou para onde vai seu dinheiro está indo? Você tem planejamento? Consegue guardar? Tem dívidas ou compra por impulso? São perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos, irmãos. Eu sei que não é fácil a gente organizar a vida financeira. Eu acho que é uma das áreas da vida de todos. Eu acho que é a mais difícil de organizar. Eu acho que é a questão das finanças. Mas é possível, irmãos, porque eu tenho vivido esse princípio e tem dado certo. Coloque Deus no centro das suas finanças. Irmãos, tudo que a gente for fazer, todas as áreas da nossa vida, o centro sempre vai ser Deus. A gente sempre tem que olhar para Deus, as direções dele, aquilo que a palavra nos ensina. Provérbios é um livro maravilhoso para isso, né, para nos ensinar a lidar com as finanças, e Deus tem que estar no centro. Deuteronômio 8,18 fala: antes de te lembrar lá do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riqueza, ou seja, para trabalhar, para você ter os seus recursos, para você se tornar um bom profissional. É Deus quem dá força. Antes de falar sobre dinheiro, precisamos falar sobre Deus. Pergunte: Deus está no centro da minha vida financeira? É uma pergunta que cada um tem que fazer para si próprio. Honre, aqui na prática, ore antes de tomar decisões. Seja grato pelo que possui, sem reclamações, irmão. Sabe aquela questão de nunca basta? Não. Vai caminhando, vai agradecendo o que você já tem.
uma casa, um carro, mesmo que seja simples, roupas, mesmo que seja simples. Não tenha vergonha de repetir as roupas, de usar as mesmas roupas. Às vezes tem pessoa que, ai, sempre tá, eu era assim, sempre tava na ganância de comprar. Não, usa o que tem. Usa o que tem. Né? A gente tem que ser grato por tudo que a gente tem. Não coloque sua confiança no dinheiro e admire seus recursos com responsabilidade. Honre a Deus com o que Ele colocou nas suas mãos. Segundo ponto, honre a Deus com o que Ele colocou nas suas mãos. Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A Bíblia apresenta o princípio das primícias. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu aprendi esse princípio, é claro, com a palavra do Senhor. E eu tive mais clareza sobre isso com o pastor Arão Henrique Xavier. Ele é um professor de finanças também. E eu assisti muitos vídeos dele, já fui numa conferência que ele ministrou. E também comprei muitos livros dele. Muitos livros sobre finanças. Um deles é 21 dias para organizar a sua vida financeira. É maravilhoso esse livro, ele é prático, é rápido e ele vai ensinando a cada dia o que você deve fazer. É muito importante. Eu comecei com esse livro, Organizar Minha Vida Financeira. Eu fui nessa conferência e adquiri, foi em São Paulo que eu fui. E eu adquiri esse livro, esse mais outros, né? Mas eu comecei com esse. Mudou a minha vida da água para o vinho, do dia para a noite. É um processo, como eu tô falando, eu iniciei com esse livro, mas depois eu comecei a praticar. Então esse princípio da primícia eu aprendi primeiro na palavra, que está escrito aqui em Êxodo 23, Êxodo 23, versículo 19. No Antigo Testamento, os primeiros frutos da colheita eram separados para Deus, como uma maneira de reconhecer que tudo vem do Senhor. Primícia não substitui dízimo. Não é a mesma coisa que dízimo. É algo que o Espírito Santo me abriu a minha mente e eu estou compartilhando com vocês para vocês estudarem um pouco, vai mais a fundo sobre essa palavra. Eu tenho vivido esse princípio aqui na minha casa e tem feito toda a diferença. É algo a mais, vamos dizer assim. E era o que eles praticavam aqui no Antigo Testamento. E eu comecei a praticar isso na minha vida. Não é dízimo, é primícia. É até mesmo antes do dízimo. Ah, chegou um recurso, um exemplo. Ah, recebi meu salário lá de 5 mil reais. Você vai tirar a primícia para Deus. Você vai tirar a primeira parte antes do dízimo e antes das ofertas. E antes de você pagar qualquer dívida. É a primícia. Você vai tirar. E depois você tira o dízimo e as ofertas, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. O dízimo são os 10%, né? E a oferta é aquilo que o Espírito Santo fala ao coração de cada um. Não é obrigatório, mas eu tô falando aqui, vou deixar bem claro, é algo que o Espírito Santo trouxe para mim e eu tenho vivido esse princípio, tá? Então eu deixo esse conselho, essa dica para vocês. Estudem um pouco mais e vocês vão entender. O Espírito Santo é quem vai revelar, não sou eu, né? Então é sobre isso que eu queria falar, sobre a primícia, né? Aprenda a diferenciar necessidade de desejo. Isso aqui é muito importante. Aqui começa uma grande mudança financeira. Pergunte antes de comprar: eu preciso ou eu quero? Evite comprar por impulso emocional para acompanhar os outros ou simplesmente porque tem dinheiro. Sabe aquela coisa? Ai, fulano tem, eu também quero ter. Na escola, onde meus filhos estudam, tem muito disso. Moda na escola. Meu Deus, cada dia é uma coisa diferente. É pinta-cabelo, é uma roupa, é um sapato, é isso, é aquilo. E eles chegam cada hora com uma coisa. Mãe, o meu amiguinho tem isso. Eu falo, olha, eu sempre explico. Você não precisa viver da maneira que seus amigos vivem. Sabe aquela questão de moda? A moda hoje é isso, então eu quero isso. A moda amanhã... Não. Não dá pra viver assim. Por impulso ou por moda. Porque os outros têm, eu também tenho que ter. Ou porque eu tenho dinheiro, eu tenho que comprar porque eu tenho dinheiro. Não, tá errado. Tenha foco, ativo ou passivo. Isso aqui fez toda a diferença na minha vida. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa, irmãos, eu faço essa pergunta pra mim mesma. Eu vou explicar o que é ativo e passivo. Na educação financeira, ativo é algo que pode gerar valor ou retorno. É o ativo. Passivo é algo que consome recursos sem produzir retorno equivalente. Antes de adquirir algo, pense: isso vai contribuir para a minha vida ou apenas consumir meu dinheiro? Eu vou repetir. Isso vai contribuir para a minha vida ou consumir meu dinheiro? Isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Irmãos, quando eu comecei a viver essa prática, fez toda a diferença na minha vida. Tudo que eu vou comprar agora eu analiso. Isso aqui eu realmente preciso? Isso aqui tem a ver com o meu propósito que eu estou construindo na minha vida? Se não tem, irmãos, cai fora. Cai fora. Pula fora que é melhor.
Quem tem propósito, olha só, quem tem propósito aprende a dizer não para aquilo que pode afastá-lo do propósito. Quando Deus nos dá a direção, porque Deus é o centro. Quando a gente começa a organizar a nossa vida financeira, seja em todas as áreas, mas hoje nós estamos falando sobre vida financeira, Deus é o centro. E quando Deus é o centro, a gente busca a direção nele, certo? E quando Deus nos dá a direção, ele nos dá um propósito. Deus sempre vai dar um propósito para todo mundo. Todo mundo tem um propósito debaixo do sol. Só precisa saber qual é. E se você já sabe, caminhe para ele. Invista nele. É o que eu estou fazendo. Hoje, quais são os meus propósitos? A minha família, meu marido e meus filhos, a qual eu tenho que cuidar. A presença de Deus na minha vida, né? Eu estou aqui por Deus. É Ele quem me colocou aqui. Foi Ele quem pediu isso para mim. A faculdade que eu estou fazendo, que é algo que Deus também trouxe para mim, porque tudo foi a direção dele, é algo que é uma profissional que eu vou me tornar. Então tudo tem que estar dentro do propósito, daquilo, dos seus objetivos de vida. Não pode sair fora disso. Por isso que você tem que ter um foco. Por isso que aqui tenha foco. Eu falei aqui sobre ter foco, né? Não crie novas dívidas e enfrente as que já existem. Vou repetir. Não crie novas dívidas e enfrente as que já existem. Isso aqui é um ponto muito delicado e importante. Eu vivi esse princípio e vivo esse princípio, irmãos. Se você está endividado, a primeira coisa é enfrente. Não esconda, não ignore e não faça outra dívida para pagar a primeira. Eu vou repetir. Não faça outra dívida para pagar a primeira. Vira uma bola de neve, você não vai conseguir sair depois. É muito difícil. Sente e coloque tudo no papel. Tudo que eu gasto hoje, irmãos, que entra, que sai, eu tenho duas pastas. Eu vou até deixar isso de exemplo para vocês. Uma dica. Eu tenho a pasta das entradas e a pasta das saídas. E tudo que eu gasto, se eu compro uma bala, eu anoto. Aonde eu comprei, qual foi o valor, que dia que foi. Eu anoto no caderno, coloco dentro dessa pasta das saídas, ou se entrou recursos, venda ou serviço, eu coloco lá, entrou tanto de serviço, entrou tanto de venda, eu coloco dentro dessa pasta de entradas do mês. E eu também criei um grupo no WhatsApp, eu e meu esposo, chama Controle de Gastos, o grupo. Por que eu criei esse grupo? Às vezes meu esposo tá na rua e ele tá fazendo algum serviço, ele precisa comprar algum material ali de emergência. Aí ele vai e compra, mas ele lança a notinha lá para eu saber que ele usou, o que ele gastou, entendeu? Então a gente criou esse grupo Controle de Gastos. É eu e ele, e isso tem feito toda a diferença. Aí me ajuda a organizar. E todo final do mês, o que eu faço? Eu sempre faço o balanço do que entrou, do que saiu. E se eu vejo que tem alguma coisa errada, eu sento com ele e falo, amor, ó, isso aqui a gente gastou demais, ou isso daqui foi bem. A gente senta e vê o que está acontecendo. Tem tudo às claras, entende? Então é muito importante ter tudo no papel. Quanto deve, para quem deve, quanto consegue pagar e o que pode negociar. Converse com os credores. Parcelar uma dívida de forma planejada pode ser melhor do que simplesmente ignorá-la. Não crie novas dívidas enquanto tentar sair das antigas. O problema financeiro que você não enfrenta continua controlando você. Tem um pequeno testemunho aqui. Eu e meu esposo, nós somos autônomos, nós temos a loja. E quando a gente iniciou a loja, nós tínhamos sócios. E aí os sócios saíram e ficou só eu e meu esposo. Irmãos, foi muito difícil para mim. Tanto para aprender sistema, quanto para organizar. Porque a gente ficou com muita dívida. Muita dívida. Com credores, com fornecedores. O que eu fiz? Aí eu comecei a orar. Porque eu não sabia o que fazia. E não era dívidas baixas, não. Era valor alto. Aí Deus falou assim, ligue para cada um e fale a verdade. Outra coisa, irmãos, fale sempre a verdade. Não tente inventar história e nem fugir. Eu liguei para todos eles, falei a verdade. Falei, olha, é assim, assim, assim. Eu posso pagar assim, posso pagar em tantas vezes. E eles aceitaram. Por quê? Porque eu fui sincera. Falei, eu quero me organizar. E Deus deu a direção e Deus foi dando os recursos. Quando eu tomei atitude, Deus foi enviando os recursos para eu poder cumprir com os compromissos. Eu ainda estou nesse alinhamento, mas eu já dei o primeiro passo, eu já comecei. Hoje eu tenho tudo no papel, hoje eu liguei para os credores, eu negociei as dívidas, entendeu? Então hoje eu faço tudo às claras e isso fez toda a diferença na minha vida. Eu aconselho vocês a viverem assim. Não consuma tudo, guarde e planeje. Eu pegava dinheiro, tem um dinheirinho, eu ia na cidade. E o pior de tudo, irmãos, eu nem comprava as coisas pra mim. Comprava tudo pros outros. Tudo pros outros. E aí, era aquele brigueiro dentro de casa.
porque meu esposo brigava comigo. Eu saía, o dinheiro entrava, eu saía e já ia gastar. E gastava com coisas que não tinha necessidade. Não era prioridade. E aí o pau quebrava. Mas eu mudei, irmãos. Eu pedi a ajuda de Deus, eu me consertei. Eu me arrependi. E hoje, irmãos, quem toma conta das finanças da minha casa sou eu. Tudo sou eu. Hoje meu esposo confia em mim para isso. E até hoje, quando ele fala assim, vamos comprar tal coisa, eu falo, olha, isso aqui agora não é o momento. Hoje eu faço isso. Então, ou seja, olha só, eu não sou mais aquela Elisângela do passado. Eu mudei. É possível, irmãos. É possível a gente ter organização. Então, não consuma tudo, guarde. Baseado em José, em Gênesis 41, depois vocês leiam lá, o que José, a direção que Deus deu para José, sobre guardar no tempo de fartura e depois, né, para ter no tempo de escassez. O princípio é, prepare-se enquanto existe abundância. Entrou um dinheiro? Deixa lá. Ou investe ou não mexa. Não sai gastando tudo. Só se realmente for necessário. Não espere a dificuldade chegar para pensar no futuro. Tenha planejamento, reserva, metas e organização. Não faça entrou o dinheiro, vou gastar. Não, eu era assim, mas não sou mais. Mas pense, entrou o dinheiro, o que precisa ser feito com ele? Eu vou repetir. Entrou o dinheiro, o que precisa ser feito com ele? O que é necessário fazer com esse dinheiro? Comprar uma coisa para os meus filhos, arrumar alguma coisa na minha casa, é necessidade. Necessidade. O sábio não administra somente o dinheiro de hoje. Ele pensa nas necessidades de amanhã. Eu vou repetir. O sábio não administra somente o dinheiro de hoje. Ele pensa nas necessidades de amanhã. Que você pense nas necessidades de amanhã. Que eu pense nas necessidades de amanhã. Invista conhecimento e organize. Eu falei dos cursos da conferência que eu fui e dos livros. Irmãos, isso faz toda a diferença. Adquira esse livro, 21 dias para mudar a sua vida financeira, do Arão Henrique Xavier. Esse livro é incrível. Não é um livro longo, é um livro de ensinos. Cada dia ele dá um ensinamento. É maravilhoso esse livro. Eu comecei por aí. Por esse livro eu comecei. Provérbios 24, 3 e 4 fala assim: com sabedoria se edifica a casa. Precisamos aprender. Leia, faça cursos, busque conhecimento e aprenda a administrar. Hoje, anote o que entra e o que sai. Saber para onde o dinheiro está indo muda toda a sua vida, que foi o exemplo que eu dei. Separa 2 pastinhas, entradas e saídas, tá? Tenha tudo marcado no papel. Faça um grupo do WhatsApp, você e seu esposo. Coloca lá controle de gastos. O que entra, o que sai, para onde que foi. Tem que ter tudo anotado, irmãos, não tem jeito. Dá trabalho. Eu ainda não aprendi a mexer em planilha. Eu falo que eu não sou uma pessoa muito tecnológica. Eu gosto ainda do papel e da caneta. Papel e caneta para mim. Eu prefiro, né? Então tenha tudo anotado. Conclusão. Talvez você esteja pensando, eu deveria ter começado antes. Talvez tenha errado. Talvez tenha gastado demais. Talvez esteja endividado. Talvez existem conflitos dentro da sua casa, como já existiu na minha. Já existiu isso na minha, irmãos. E era terrível. Era terrível. Mas hoje já não existe mais. Hoje existe paz e organização. Eu ainda estou nesse alinhamento, mas eu já comecei. Como eu disse, eu já não sou mais aquela Elisângela do passado. Glória a Deus por isso. Então, talvez tenha gastado demais, talvez esteja endividado, talvez existem conflitos dentro da sua casa, como eu acabei de dizer. Mas eu quero te dizer, não importa somente onde você está. Importa a decisão de onde você vai começar. Eu vou repetir. Não importa somente onde você está. Importa a decisão de onde você vai começar. Comece hoje. Senta com seu esposo, pega suas finanças, vê o que está errado, o que está certo, aonde está indo o dinheiro. Tem que saber para onde está indo o dinheiro, irmãos. Precisa saber. Eu quero fazer algumas declarações. E depois eu quero que vocês repitam essas declarações. Assistam o vídeo quantas vezes for necessário para isso entrar na mente de vocês, como tem entrado na minha. Eu decido colocar Deus no centro da minha vida financeira. Eu decido administrar com sabedoria aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu decido não ser dominado pelo consumo, pela impulsividade e pela ganância. Eu vou aprender a dizer não ao que não é necessário. Eu vou enfrentar minhas
dívidas, organizar minha vida e planejar meu futuro. Eu vou buscar conhecimento e crescer em sabedoria. Eu ainda estou em processo, mas eu comecei. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas já não estou onde eu estava. Irmãos, isso faz toda a diferença. E para encerrar, o alinhamento financeiro não começa quando eu tenho mais dinheiro. Ele começa quando eu aprendo a administrar com sabedoria aquilo que Deus já colocou nas minhas mãos. Irmãos, que vocês fiquem com esse ensino, que eu estou vivendo isso aqui. Eu estou vivendo isso daqui. Não é fácil. Precisa ter tudo Quando eu comecei a colocar tudo no papel, me dava daquele frio na barriga, aquilo parecia que o coração ia sair pela boca, aquele desespero, porque parece que dá um medo, né? Dá um medo quando você fala de dinheiro, quando você vai colocar as claras ali, que parece que você não quer ver. Eu sei. Parece que você não quer saber o que está acontecendo. Mas depois que você sabe o que está acontecendo, você não volta mais a fazer as burradas que fazia no passado. Eu mesmo não faço. Ó, eu tenho um pequeno testemunho. Mês 7 foi meu aniversário. Mês passado. Aí meu esposo falou assim pra mim: amor, vai lá e compra um presente pra você. E hoje eu tenho foco, irmãos. Eu tenho foco. E eu queria um blazer. Eu uso muito esses blazers, sabe, pra trabalhar. Eu gosto muito, né? E eu queria um preto. Queria um blazer preto. E aí meu esposo falou: vai lá e compra um presente. Mas até então eu não ia comprar nada. Não ia comprar nada pra mim. Ia aniversário, pra passar. Falei pro meu marido: ora por mim que tá bom. É porque a gente tem que ver as nossas condições, né, irmãos? Aí eu peguei e fui na loja. Mas eu tinha esse foco, que eu queria esse blazer, né? Esse casaco. Chegou na loja, não tinha. Não tinha o que eu queria. Sabe o que eu fiz? Eu não comprei nada. Quando, irmão, que no passado eu fazia isso. Se fosse a Elisângela do passado, a gastona compulsiva, e deixa eu te falar aqui, eu já tive um problema com compulsividade. Eu já fui uma pessoa compulsiva. Eu gastava desenfreadamente. Deus me curou. Eu quis mudança. Eu quis uma mudança. Então é possível sim. E hoje quem controla as finanças da minha casa sou eu. E eu não comprei o blazer. Vim embora feliz da vida. Cheguei aqui, meu esposo falou assim: não comprou nada? Eu falei: não tinha o que eu queria, eu não comprei. Olha só, irmãos, a mudança. E eu glorifico a Deus por isso. E eu vivo muito bem assim. Hoje eu tenho paciência de esperar. Hoje eu me contento com o que eu tenho. Com a casa, com o carro. Eu me contento com as minhas roupas. Hoje, irmãos, eu me contento. Eu não sou mais aquela Elisângela compulsiva do passado. E hoje as finanças da minha casa, quem controla sou eu. É igual eu estou falando, ainda estou em alinhamento. Mas já comecei. Então eu quero dividir essa palavra com vocês. Compartilhem essa palavra, deixem o like. Ouça quantas vezes for necessário. Coloque em prática. Pega um caderno ou uma planilha. Coloca lá tudo, as entradas e saídas. Faça um grupo com você e seu esposo. Controla ali, controle de gasto, o que entra, o que sai. Tem que ter, irmãos. Tem que ter. Se controle, tenha domínio próprio. Sempre pense, isso aqui é ativo ou isso aqui é passivo? Isso aqui vai me trazer algum retorno ou não vai me trazer nada? Eu não tô falando que a gente não tem que comprar nada, que às vezes um filho precisa de um calçado, precisa de uma roupa, precisa de um material, algo, sabe? Algo que realmente tem necessidade. Tem que comprar. Não tem jeito. Mas, tipo assim, comprar coisas que não tem necessidade, que pode esperar, que nem um móvel. Ah, o móvel tá usado, mas dá pra usar, dá pra continuar usando. Eu quero um novo. Só porque eu quero? Não. Vai usando o que tem até ter condições de ter um bom. Entende isso? Esperar. Tem que aprender a esperar. Então, essa é a palavra. Outra coisa, irmãos, na segunda-feira eu vou iniciar as lives. Deus me deu uma palavra, chama o preço das almas. O preço das almas. As 7 palavras que Jesus falou na cruz. E cada dia eu vou falar o significado de uma daquelas palavras, à luz da palavra, à luz da Bíblia, a qual o Espírito Santo tem revelado ao meu coração. Estou preparando essas palavras e eu estou maravilhada com aquilo que o Espírito Santo está me revelando. E eu quero dividir com vocês. Então, semana que vem, na segunda-feira, 5h30 da manhã, eu espero vocês. Eu estou entrando 5h25, um pouquinho mais cedo, para dar tempo de eu poder falar um pouco mais, né, do assunto, ali, dividir um pouco mais a palavra. Mas essa vai ser a mensagem da semana que vem. O preço das almas. Não percam, deixe o like, compartilhe, se inscrevam no canal para mais pessoas serem alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? E eu gravei o vídeo porque eu fiz ao vivo, irmãos, mas ficou o áudio muito ruim, tá? Então eu tive que gravar e postar para não perder a sequência da semana, tá bom?
eu vou estar orando. Vou estar declarando o Salmo 23 também, né? Vou declarar o Salmo 23 e vou estar orando para encerrar, tá bom? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra maravilhosa de alinhamento financeiro. E a minha oração por mim e pelos meus irmãos é: nos ajude, que o teu favor esteja sobre as nossas vidas. Pai, nos dê novas ideias, traga recursos, Pai. Nos ajude a ter domínio próprio sobre as nossas finanças. Abra a nossa mente, Senhor, para que a gente possa entender as suas direções, os teus caminhos, Pai. Nos prospere, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a organizar a nossa vida. Eu declaro, Senhor, uma vida de bênçãos, um dia de bênçãos e de vitória na vida dos meus irmãos, Senhor. Espírito Santo, vá lá onde essa mensagem chegar, onde esse vídeo chegar, que vidas venham ser transformadas, que pessoas venham despertar, venham ter um despertamento para a sua vida financeira. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, graça e paz. E eu aguardo vocês na segunda-feira, 5h30 da manhã, com Despertar com Deus com Elisângela Souza. Deus abençoe.